Um dia eu estava lendo alguns ensaios do George Orwell, principalmente os ensaios sobre literatura, sobre livros, e eu tive uma ideia. Aí eu mandei um e-mail pro pessoal da livraria gráfica, eles toparam e... Muitos meses depois... Pessoal, tô bem animada com uma caixinha aqui, ainda não abri, só abri aqui o durex do ladinho, tirei meu endereço, mas é um pacotinho da livraria gráfica, então eu tô bem animada pra abrir, porque eu acho que eu sei o que é, e acho que é minha tradução nova. Vamos abrir. Acho que temos um pacote de presente, um pacote aqui bonitinho. Vamos ver, aqui tem um cartãozinho. Olha que bonito. Estou tentando não rasgar tudo. Aí. Ai, sempre tão... Desculpa se boba, a gente, mas é sempre emocionante ver uma tradução pela primeira vez e ficou, nossa, ficou muito legal. Olha. Enfim, tá aqui, pessoal, minha tradução nova, então, dessa vez em inglês. São ensaios do George Orwell. O livro se chama Na Livraria com Orwell, ensaios sobre livros, literatura e escrita, e eu fiz a seleção, a organização e a tradução do livro. Tô muito encantada com essa capa. O que será que é isso? Será que é um carimbo ou algum tipo de impressora artesanal, talvez? Pessoal, é um carimbo, sim, e inclusive dá pra ver o pessoal da livraria gráfica fazendo a capa no site, então o link vai estar ali embaixo. Ah, olha! A capinha... Ó, achei fina, hein, essa capinha. Olha, tem até uma luva e tudo. Bom, pessoal, eu tava lendo alguns ensaios do George Orwell no original online, e eu encontrei vários ensaios que eu gostei, que tinham relação com esse tema dos livros. O Orwell é um autor que me intriga muito, assim. Eu li ele desde muito jovem. O primeiro livrinho que eu li em inglês era uma versão dessas resumidas do 1984, essas bem fininhas, assim, pra quem ainda tá aprendendo idiomas. Um último livro que eu li que me encantou muito quanto ao pensamento do Orwell foi o Orwell's Roses, da Rebecca Solnit, em que ela vai explorar vários temas da obra dela a partir da ideia das flores. Então, ter a chance não só de ler, mas de traduzir esses ensaios foi muito importante, assim, foi muito gostoso pra mim. A seleção, então, foi feita ao redor do tema dos livros. A gente tem Memórias de Livraria, Livros e Cigarros, que é um ensaio muito interessante com discussão sobre preço do livro, que eu acho que é uma discussão bem contemporânea, né? Tem o Porquê Eu Escrevo, que também eu acho um texto muito interessante para pensar a obra dele. Bons Livros Ruins, uma defesa da literatura mais popular, assim. Confissões de um Crítico Literário, é um ensaio que eu tenho minhas críticas a ele, mas que eu acho que também é um ensaio interessante para pensar também o caminho da crítica literária. Eu acho que também é um tema contemporâneo, né? É uma discussão contemporânea pra gente também. Em Defesa da Literatura, que é sobre liberdade de expressão. A Política e a Língua Inglesa, que eu acho que é um dos ensaios mais clássicos do Orwell, sobre o uso de língua. Eu acho que... Eu nem sempre concordo com todas as opiniões dele também, mas eu acho que é um ensaio que faz a gente pensar muita coisa. E o Política versus Literatura, uma análise das viagens de Gulliver, que eu acho que é o maior ensaio, talvez, do livro. E tem também um pós-fácil meu, chama Confissões de uma Tradutora, em que eu falo um pouquinho sobre como foi traduzir, um pouco sobre a minha relação com o Orwell. Bom, pessoal, a Livraria Gráfica é uma editora que tem um formato mais específico, então esse livro aqui vai estar à venda no site deles de 1º de agosto ao dia 20 de agosto. Eu vou deixar esse link ali embaixo para vocês. E é depois disso que as obras vão começar a ser produzidas e enviadas para vocês, então tem um tempinho ali. E a princípio a produção vai ficar limitada para quem comprou durante esses 20 dias, então se você tiver vontade de ler o livro, é bom dar uma olhada dentro desse período. E o livro, então, é enviado para vocês depois por correio.
Posso dizer que a edição ficou uma gracinha, gostei bastante, eu não tinha visto ainda, mas fiquei bem empolgada. O que eu acho muito legal desses textos é que, apesar deles terem sido escritos aí já faz alguns anos, né, algumas décadas, inclusive eu acho que ele contribui muito com temas que a gente ainda está discutindo, e apesar de achar que ele não resolve nada disso, eu acho que essa perspectiva histórica de né, saber quais eram os pontos de vista antes, como as coisas mudaram ou não mudaram, sempre é bastante interessante. Fora que ele está falando sobre livros e literatura, então tem um charme nisso também. Bom, pessoal, caso queiram me perguntar alguma coisa sobre o livro, por favor, deixem aí embaixo. Vou ficar de olho respondendo tudo que vocês quiserem saber. E espero que vocês gostem dessa tradução também. Um abraço, tchau, tchau.